meninas! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Bom, gente, eu quero começar agradecendo vocês, tá? Sou muito grata a todos vocês que me assistem, né? E eu tô até sem palavras, gente, porque eu tô assim, radiante, né? Tô muito, muito, muito feliz mesmo. E eu queria começar esse vídeo assim, né? Agradecendo a todos vocês que são inscritos, né, no meu canal. Minha imensa gratidão quero deixar aqui nesse vídeo, né? E você que não é inscrito ainda, se inscreve, pessoal. Se inscreve no canal, vem fazer parte também dessa família, né? Divertida Arte Crochê. Ainda não sou 100% não, mas quero cada vez estar melhorando, né? Trazendo mais conteúdo para vocês. Eu sou muito nova aí, né? Ainda nesse ramo de gravar vídeo, né? Mas prometo que eu vou estar sempre pesquisando, assistindo outros vídeos para estar cada dia sendo melhor aqui para vocês, tá, gente? E para mim também, né? Porque eu fiquei bem assim animada, né, esses últimos dias e consegui criar um tapete. E eu estou mega, mas mega mesmo feliz, gente. E eu queria, né, agradecer vocês, porque vocês que comentam no meu vídeo, deixa seu like, né? Que deixam o like ainda são bem poucas pessoas, né? Que deixam o like, mas mesmo assim, né? Eu sou muito grata, né? A Deus e a vocês e acredito que com o tempo isso vai melhorando, né? E então é isso, pessoal. Minha gratidão, tá? A todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, né? No meu canal. E vamos lá, né, gente? Eu postei um vídeo anteriormente falando sobre as sobrinhas, né? E esse meu tapete que eu fiz agora, né? Eu usei as minhas sobras, tá? Eu usei a minha sobra de mescladinho, tá? Que eu aparece no vídeo. Usei o de cinza claro e o cinza escuro, tá? O preto eu tinha uma sobra mais ou menos de umas 200 gramas, mas precisei abrir um outro cone, tá? Só que como o preto é uma cor que eu uso muito, né? Provavelmente vou estar usando ele em outras sobras, né? Pra complementar, né? E eu usei esse multicolor aqui da Barroco. Ele é aquela cor antiga, viu, pessoal? Ele não tem nem nome, tá? Era por numeração, né? E a numeração dele é 9185. Meu celular nunca foca, gente. Mas a numeração é essa, tá? 9185. Ele é um mesclado com cinza claro, cinza escuro, tem um pink, um roxo aqui, muito lindo, tá, pessoal? Deixa eu estar tirando aqui, né, gente, pra mostrar pra vocês. Ah, e ainda me sobraram, né, gente, ó. Das sobrinhas, ainda me sobraram mais sobrinhas, né? Esse daqui eu ainda guardo, né? E pra ir reutilizando, né? Porque sempre a gente precisa, né? Então, a gente vai usando, né, ao longo dos dias aí, do tempo, né? Olha, gente, então o meu tapete é esse, tá? O nome desse tapete vai ser Jumel. Eu vou estar homenageando as minhas filhas, tá? Eu tenho duas meninas, Júlia e Melissa. Juntei os dois nomes, deu Jumel. Porque, gente, é assim, as minhas meninas, né, adoram o crochê, né? A minha mais velha me vira e mexe, eu pego ela aqui com uma agulha, uma linha na mão, ela já faz umas correntinhas, sabe fazer ponto alto, né? Até esses dias ela fez um porta-copo, né? Aqueles redondinhos. E assim, e é muito bom, né? Ver elas se animarem também, né? Com isso. E a gente conversando há um tempo atrás e eu comentando com elas que eu queria muito, muito, muito mesmo criar um tapete, né? E a gente combinou que quando eu conseguisse fazer, né, criar o meu primeiro tapete, eu daria o nome delas, né? E a gente fez esse combinado, mas foi passando o tempo, ficou ali só de boca, né?
E nos vídeos anteriores, né, eu até comentei com vocês que eu tava assim, precisando de um tempo para respirar, né, desacelerar, né, porque eu tava assim muito acelerada, muito ansiosa e queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Tinha vários tapetes que eu comecei e não terminei, né? E aí eu resolvi deixar tudo de lado e olhando os vídeos no YouTube ali, pesquisando, né, que eu falei, ah, vai que eu acho um tapete diferente. E às vezes acabo me animando, né? E aí eu olhando ali, eu falei, quer saber? Por que não tentar fazer o tapete agora, né? Já que eu tô tentando desacelerar, né, da minha rotina, né? Quem sabe na oportunidade de abrir um espaço para eu estar criando um tapete. E foi isso que aconteceu, gente. Olha, deu super certo. Eu tô apaixonadérrima por esse tapete. Como a gente tá nessa onda de sobras, né? Tá usando as sobrinhas que estão ali paradas. Eu queria criar um tapete econômico, fácil, né? E que ficasse num tamanho muito bom. E aí, criei isso daqui, gente. Ficou maravilhoso, né? Eu sei que às vezes para algumas pode ser simples, é, sei lá, não ter muito detalhe, mas assim, gente, eu fiquei muito feliz, né? Adorei a minha. Ah, eu adorei o modelo, né, gente? Eu ainda não sei as palavras certas, porque eu tô assim, meio ainda sem acreditar. Mas assim, eu amei, gente. Fez muito bem pra mim estar criando esse tapete. Me animou assim. Gente, 100% posso falar. Estou muito animada. E vim compartilhar com vocês, né, essa novidade. E espero que vocês também tenham gostado e que façam muito, né, gente, esse tapete. Espero que agrade vocês, né, que também fiquem bom no ponto de vocês. Mas então é isso, pessoal. Então vamos lá, eu vou estar passando para vocês. Deixa eu guardar essa balança aqui. Eu anotei, tá, gente? Porque é tanta coisa e a cabeça não funciona muito bem. Bom, gente, essas florzinhas aqui eu aprendi no canal da Loren, tá? No canal da Loren Crochê. E eu até conversei com ela porque eu vou estar gravando, né, a videoaula para vocês, né? Quero saber a opinião de vocês, tá, gente? Quem quer que eu poste a videoaula, tá? Deixe muitos comentários aí. Quem quer aprender, né, esse lindo tapetinho. E aí eu falei com ela, né? Falei se caso eu for estar gravando a videoaula, né, se eu poderia estar ensinando a fazer essa florzinha junto na minha videoaula com o tapete para ficar uma aula bem completa, né? E ela autorizou, né? Então, quando eu for gravar, eu vou gravar desde o início para vocês, tá? Para ficar bem completinho. Então aqui, ó, gente, eu comecei com 7 florzinhas, tá? A minha florzinha daqui ficou com 14 gramas, tá? Eu pesei só ela, 14 gramas. Eu vou estar falando bem detalhado, gente, porque como a gente tá nesse foco de utilizar as sobrinhas, né? Então eu vou estar falando certinho para quem quiser estar utilizando as suas sobras, tá? Nessa parte verde aqui, né? As folhinhas, no caso, eu usei 9 gramas, tá? Então a minha florzinha completa, né, dá o total de 23 gramas, tá? Mas aí varia, né, gente? No ponto de vocês, pode ser que vocês gastem, né, um pouco menos ou um pouco mais, tá? Das florzinhas e da folha, né? Então, mas assim, para vocês terem uma base, tá? Foi isso que eu gastei, tá? 14 nas florzinhas, 9 nas folhas, 23 gramas completo, tá? Eu fiz 4 carreiras no cinza claro, tá? Gastei 38 gramas. Fiz 5 carreiras no cinza escuro, gastei 76 gramas. E fiz 5 carreiras na cor preta, né? Junto com o bico, né? Fiz algumas carreiras aqui e já juntei com o bico na cor preta. Gastei nessas 5 carreiras 159 gramas, tá? Totalizando o peso do tapete inteiro,
296 gramas. Gente, eu fiquei assim muito satisfeita, tá? Eu sei que ainda é meu primeiro tapete e tal, e eu quero muito que tenham outros, né? É, já tô assim, abriu a minha cabeça, já tô com várias ideias, né? Mas eu amei, tô muito satisfeita com o resultado, com o peso dele, né? Consegui usar minhas sobras, que era isso que eu queria, que vocês também conseguissem estar usando a sobrinha de vocês. Então, eu amei, tá? Amei. Ficou um peso muito bom, era realmente o que eu queria, tá? E ele ficou medindo, pessoal, ó, de comprimento, ele ficou medindo 71 centímetros e de largura ficou com 50 centímetros, né? Então, como vocês podem ver, é um tapete econômico, né? Que dá para reutilizar sobras e ficou um tamanho excelente, né? Então, assim, pelo menos aqui nas minhas vendas, né? Essa medida de 70 centímetros é ótimo, é a medida que as minhas clientes já estão acostumadas, né, a comprar. E eu acredito que para vocês também vai ser muito bom, né? Um tamanho legal, bem econômico, né? Se às vezes, né, você não vende nesse tamanho, né? Às vezes pode ser uma oportunidade, né, de você estar fazendo, né, desse tamanho e tá agregando, né, no seu catálogo. Gente, amei falar isso, o seu catálogo, tá? Aprendi com a Lauren também. Ai, gente, eu queria muito falar isso. Então, assim, eu acho que ia ser legal, né? Porque fica, assim, várias opções de tamanho, né? Então, dá pra atender, né, vários tipos de cliente, né? Porque cada um tem o seu gosto, né? Então, já fica aí um tamanho diferenciado, né? Pra quem, às vezes, não tem esse tamanho, né? Pra venda, né? Porque, geralmente, às vezes, tapete desse tamanho acaba indo um pouco mais de barbante, né? Então, era isso que eu queria, né, pessoal? Colocar um tapete num tamanho legal, com um peso também legal, né? Mas então é isso, pessoal. Só queria aqui apresentar ele para vocês, né? Ó, você pode ver que é um tapete que ficou muito bom, ó. Do jeito que você joga, ele fica, né? Fiz aqui 2 unidades. Eu até ia, pessoal, eu fiz uma peça, né? Que é a peça piloto, né? Que o pessoal fala, né? Eu vendo os vídeos, nossa, gente, tô me achando falando essas palavras difíceis. Fiz a minha peça piloto e a outra peça eu ia deixar para fazer com vocês. Mas como é a minha primeira videoaula, pessoal, eu também não sei como que vai ser, né? Se eu já vou conseguir tirar de letra, né, fazer essa videoaula, ou se às vezes eu mesma vou ter um pouco de receio, né, ou às vezes não conseguir passar certinho, né, para vocês. Então, assim, eu preferi fazer em outra cor, né? Falei, vou terminar esse jogo, esse parzinho, e vou estar trazendo a videoaula para vocês numa outra cor, numa cor mais neutra, né? Porque preto já é uma cor escura, né? Eu falei, e às vezes, não sei se eu vou conseguir estar passando para vocês, né? Às vezes na onde enfia agulha, né? Mostrar certinho o ponto, né? Eu falei, então eu acho melhor eu fazer com uma cor mais clara, né? Que fica mais fácil para vocês, tá vendo, né? E às vezes me deixa um pouco mais tranquila, né? Às vezes pode ser que facilite para mim também, né? Mostrar para vocês o objetivo do vídeo, né? Que é trazer a videoaula certinho para que vocês possam estar fazendo, né? Então aí eu vou estar pensando numa outra cor, né? Para estar trazendo para vocês e ficar bem visível, né? Ficar uma imagem boa para vocês, tá? Porque meu celular às vezes não foca muito. Eu não sei ainda nem que posição, gente, eu vou ter que deixar esse celular, não sei nem o que eu vou fazer ainda, mas tô super animada, tá? E espero, né, que vocês gostem também, né? Mas então é isso, pessoal. Acho que eu falei tudo, né? Eu vou estar fazendo um outro vídeo, né? Primeiro eu vou ver, né, se vocês vão gostar, né? Deixem aí no comentário quem quer a videoaula, né? Para eu estar gravando para vocês. Só que antes eu quero estar gravando para vocês, gente, um vídeo meio que falando como que é o meu ponto, né? Porque assim,
Agora, como eu já tenho um pouco mais de entendimento, né, eu consigo estar fazendo outras videoaulas. Mas no começo, quando eu comecei o crochê, eu ficava assim, muito numa professora só, né? Por quê? Porque às vezes eu mudava de professora, né? Vou dar só um exemplo aqui, tá? Que nem eu faço muitos da Lauren, faço muito da Janine, da Samila também eu faço bastante. Só que antes eu não conseguia, né? Que nem vamos supor, eu comecei a fazer da Lauren e dava super certo. Quando eu ia fazer um tapete da Janine, já não dava. Ele embabadava, ou ele virava chapéu, né? E assim, e eu não sabia o que fazer. Então, muitas vezes eu abandonava, eu desfazia, né? Desmanchava o tapete e voltava a fazer o da Lauren, que era o que eu já estava acostumada, né? Então, aí, de tanto eu ver vídeos, de tanto começar a fazer tapete, desmancha tapete, eu aprendi a me adaptar com outros pontos, né, de outras professoras. E aí eu queria estar fazendo esse vídeo para vocês estarem vendo como é o meu ponto. Quero dar dicas, se às vezes o seu ponto não bater com o meu, o que, que você poderia estar fazendo para dar certo o tapete, né? Porque eu sei que do mesmo jeito que tem várias profissionais, né, do crochê que fazem e gravam vídeo aula, eu também sei que tem muita gente iniciando, né, pessoal? E como eu tive essa dificuldade, eu queria estar passando para vocês algumas dicas para assim não evitar, né, pessoal? Porque tem coisa que não tem jeito, acontece mesmo. Mas se acontecer, para vocês estar tendo outras opções, né? Outras alternativas e não precisar desistir do tapete, né? Porque tem gente que, assim, tem alguém na família que faz, que pode ajudar, pode dar aquela dica, mas tem pessoas que não têm, né? Acaba aprendendo mesmo pela internet, pelo YouTube, pelas videoaulas, né? Então eu queria estar fazendo isso, né? Queria estar mostrando esse vídeo, né? Para vocês entenderem o meu ponto, ver o que precisa adaptar para vocês também conseguirem estar fazendo, né? E eu queria estar fazendo isso antes da videoaula do tapete, tá? Eu vou estar me organizando aqui para fazer esse vídeo, vou estar postando para vocês. Enquanto isso, pessoal, vocês vão se inscrevendo, vão deixando aí o seu like, tá? Deixa seus comentários falando sobre o tapete, tá, gente? Que nem eu falei, eu faço crochê há vários anos, né? Mas eu também tenho muito que aprender, né? Então, eu queria muito que vocês deixassem nos comentários, né? Opções de cores, né? Às vezes, sei lá, dicas também, né, pessoal? A gente tá aí para se ajudar, né? Então, eu tô aqui tentando ajudar vocês, mas o comentário de vocês, a opinião de vocês também me ajuda muito, né? Porque às vezes eu olho aqui e vejo o tapete de um jeito e vocês que estão aí do outro lado vê o tapete de outro jeito. Então eu gosto muito, né, da opinião de vocês. Eu sei que muitos ainda não deixam o like, às vezes assiste o vídeo, mas não deixa o like, não deixa o comentário, né? E aí a gente fica meio perdido, né, pessoal, sem saber se a gente tá errando ou acertando, né? Porque eu também erro, né, pessoal? É normal, né? Somos seres humanos, né? Então eu peço assim muito de coração que vocês deixem o seu like, deixem o seu comentário, né? Porque isso deixa a gente com o pé mais no chão, né? E eu tô aqui para ajudar vocês, pessoal. Do mesmo jeito que vocês também me ajudam, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei tudo, né? Eu tô meio assim anestesiada e ao mesmo tempo nervosa e ansiosa para estar gravando essa videoaula. Eu quero muito saber a reação de vocês, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tá? Então eu peço assim de coração que vocês comentem, né? E deixe o seu like para eu ter uma resposta, para eu ter uma noção, né? Porque eu preciso desse feedback de vocês, né, pessoal? Mas então é isso, gente. Acho que eu já até falei demais, né? Eu queria só apresentar o tapete, já falei um monte de coisa, né? Mas é que a gente vai conversando e aí vai surgindo, né? E eu quero, assim, deixar muito claro, né? Principalmente pros
iniciantes, né? Porque começar é difícil, né, pessoal? Às vezes não dá certo a peça, a gente desanima, né? Tem muita gente que às vezes acaba até abandonando, né? E eu quero estar vindo aqui para ajudar, né, os iniciantes e aprender também, né? Mas então é isso aí, pessoal. Sem mais delongas, espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso aí. Vou aguardar a reação e a resposta de vocês e logo mais eu volto. Beijos, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.